Olá, eu sou Marília Damião e começa agora o Go Green, um papo energético, o podcast da Green Am. Quinzenalmente, traremos para você um bate-papo sobre energia e suas várias ramificações. Energia limpa, renovável, sustentável e as inovações na área energética. Falar em energia é abranger uma série de conceitos e definições importantes. Uma empresa que deseja ser sustentável sem perder a lucratividade provavelmente pensa em como ter mais eficiência, como garantir sustentabilidade e como se tornar mais competitiva no mercado. Conhecer sobre a nossa fonte de vida e entender como podemos transformar o nosso ecossistema energético é uma forma poderosa para que esses objetivos sejam alcançados. Você já ouviu falar em eficiência energética? Conhece tudo sobre a energia solar? E comercializadora de energia? Já ouviu falar sobre esse termo? Então, para esclarecer sobre esses conceitos, hoje a gente vai ter um episódio um pouco diferente. Em cada bloco a gente vai falar de um tema diferente com um time de especialistas aqui da Green. E o primeiro bloco vai ser sobre eficiência energética e a gente convidou a Yara Garofalo, gerente de eficiência energética aqui no nosso time, para contar um pouquinho pra gente de alguns conceitos importantes. Bem-vinda, Yara. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e dividir um pouquinho do conhecimento que a gente tem aqui dentro. Então a gente vai começar do básico, né? Então a gente fala que eficiência energética permite que uma operação seja mais, obviamente, eficiente, gaste menos, né? Ela também diminui custos financeiros, reduz o impacto ao meio ambiente, tornando a empresa mais competitiva. Então, bem de forma, conceitual, o que consiste esse termo efetivamente de eficiência energética? Bom, de uma forma simplificada, assim, e bem fácil de entender, eficiência energética nada mais é do que otimizar. Então, a gente otimiza um uso final para consumir menos energia elétrica. Nada mais é do que fazer mais com menos. Então, consumindo menos ali de energia, otimizando os produtos ou até mesmo uma operação. Então, basicamente, é isso o conceito de eficiência energética de uma forma bem simples. E quais são os benefícios que geralmente nossos clientes estão buscando quando eles querem fazer eficiência energética? Bom, um cliente, quando busca eficiência energética, ele quer reduzir gastos, primeiramente, otimizar os produtos que ele tem ali. Normalmente, ele quer renovar um parque, mas de uma forma consciente. Como que ele pode renovar consumindo menos? Então, o que ele tem ali dentro que ele tem, de alguma forma, pode otimizar, que a operação dele pode melhorar? Então, não é basicamente uma troca geral, às vezes é o mínimo de consciência de saber utilizar aquilo bem. Então, ele nos procura para a gente ajudar ele com isso. E é justamente esse ponto que eu queria entender, né? Como que a gente faz esse apoio para o cliente, né? Como que a gente começa um projeto de eficiência energética e quais são as etapas? Quando o cliente chega até nós para buscar e saber os passos, normalmente ele está um pouco perdido. Então, a gente senta, conversa com ele, entende o que ele procura inicialmente fazer ali, mas a gente não se limita a isso. Então, inicialmente, a gente senta com ele, pede faturas, consumo, para entender o perfil de consumo dele, porque não é simplesmente ele falar que quer fazer uma troca, a gente quer ir além disso, porque às vezes não é a troca em si que vai trazer um grande benefício. Às vezes ele tem outras coisas que ele não enxerga. Então a gente pega as faturas dele, plantas, tudo que ele tiver disponível de dados técnicos, a gente analisa, monta alguns cenários que a gente pode ali, em uma próxima etapa, que seria uma visita, analisar. Então, a gente recebeu todos os dados, a gente trata, entende o que tem ali dentro, e posterior a isso, marca uma visita no site, em uma loja, o que for que esse cliente tiver, e a gente vai lá, assim, analisar todos os dados. Então, ver como ele funciona operacionalmente, como ele utiliza a energia dele, como que ele utiliza ali os equipamentos, se realmente é necessário, se uma utilização. Então, a gente verifica tudo isso, não é simplesmente lá verificar um equipamento, a gente verifica muito além disso. E também a gente faz algumas medições para ver depreciação de equipamento, como aquilo está sendo consumido. Também a gente faz medições a longo prazo para entender se realmente o que o usuário nos falou é o que está acontecendo. Depois de todas essas informações coletadas, a gente traz para casa e trata. Essas informações podem ser rápidas de conseguir, como pode ter um período de medição um pouco maior, dependendo da criticidade, tem um período maior de medição. Então, depois de terminada essa etapa, a gente traz para cá e começa a tratar os dados. Então, a gente vai fazer a curva de consumo dele e traçar com o perfil se realmente, por exemplo, vou dar um exemplo simples de compreender, tem uma sala, aquela sala é habitada por pessoas das 8 às 20, mas a sala fica ligada 24 horas. Então, é uma forma fácil
de a gente diminuir consumo, de a gente ter uma eficiência sem trocar nada. Então, já começa desde aí o nosso trabalho. Com esses dados, a gente vai gerar projetos, podendo trocar equipamentos, mas também podendo ser muito mais simples, que nem eu dei um simples desligar de lâmpada durante o período de não utilizado. Também a partir de ar-condicionado, climatização, às vezes, muitas empresas, as pessoas não desligam, então fica utilizando 24 horas. Então, a gente pode propor uma automação. Então, a gente vai analisar de um modo bem complexo de como ele pode economizar, sim, trocando equipamento, como ele pode economizar na faixa horária, com uma automação, com algo simples que às vezes não requer tanto investimento. Então, a gente vai fazer toda essa análise bem criteriosa para ensinar ele a operar, porque não adianta simplesmente a gente chegar lá, trocar equipamento e não ensinar ele a operar bem aquele equipamento. A gente está deixando de fazer uma parte. Essas são as etapas assim iniciais que a gente lida com o cliente e às vezes ele chega com uma troca de iluminação e a gente apresenta outros potenciais, porque realmente às vezes ele não viu que era um potencial de economia e a gente mostra que pode ser sim, não só de economia, né, de uso consciente da energia, diminuição de CO2. Hoje a gente fala muito de sustentabilidade, né? É um tema muito importante, não é simplesmente só economia, é muito além disso. É o nosso compromisso com o planeta, com as pessoas que estão aqui. Você falou um ponto interessante, né? Que o cliente às vezes não sabe muito bem o tanto de coisas que ele pode fazer, né? E aí, acho que queria que você comentasse também um pouco do pós-projeto, né? Então, uma vez que a gente faz o projeto com o cliente e está rodando, vamos dizer assim, qual que é o compromisso que a gente tem com ele também, geralmente, nos nossos projetos, para a gente garantir exatamente que a otimização que a gente fez vai ser mantida? Uhum. Com transparência, a gente, claro, que nem eu falei, a gente tem algumas etapas iniciais, né? A gente vai lá, verifica o que tem para ser feito, a gente mede, e aí já começa a etapa de como verificar isso, como ver esses ganhos no final. Porque ganhos nada mais é do que economia. Economia não se mede, porque economia é uma ausência de consumo. Então, como que eu vou medir uma economia? Então, a gente mede inicialmente, mostra para ele que não é só teórico, porque teoricamente uma lâmpada tem uma potência ou um sistema de ar-condicionado tem, mas assim, mas será que ele consome aquilo? Então a gente mede inicialmente e traça todo o perfil daquele cliente, compara com o que ele está consumindo da concessionária e realmente a gente tem um perfil real e exato da foto do antes, que não tem que ser inventada ou estipulada ou nada, tem que ser exatamente o que ele tem ali. A gente apresenta todas as formas que ele pode economizar. Ele querendo fazer isso, a gente pode implementar. Então, a gente realmente, nós calculamos de uma forma precisa e exata, porque a gente tem um compromisso com essa economia dele. A gente implementando esse projeto, a gente vai medir da mesma forma do inicial. E como que a gente faz isso? A gente faz de uma forma que a gente acha que tem que fazer? Não. A gente é amparado em um protocolo internacional de medição e verificação, que obrigatoriamente você tem que ter pessoas certificadas para estar ali acompanhando, porque é um processo transparente, tem que ser claro e tem que ter pessoas capacitadas para fazer isso. Ali, nesse protocolo, ele cita várias opções, que é a opção A, B, e C e D. E justamente você precisa de um profissional capacitado para decidir qual que é a melhor forma. Porque, por exemplo, você vai medir o antes, o depois, e essa diferença é sua economia. Então, por exemplo, em um sistema de iluminação, o melhor é ser empregado uma opção A, que a gente mede simplesmente a lâmpada, antes a que está instalada, e depois a nova que será instalada, e com base no perfil que a gente fez e algumas coisas que a gente adotou, a gente faz esse cálculo. Mas tem outras que a gente pode fazer pela medição da concessionária, outras que a gente pode fazer isolando a área de interferência. Então, isso tudo tem que ser analisado, mas tudo respaldado em um protocolo internacional, que tem total transparência e todo mundo pode ler sobre ele, verificar sobre ele, e a gente tem pessoas certificadas, e o certo, o correto, é que pessoas certificadas façam esse plano. É um plano de medição e verificação. Ele é apartado do projeto. Então, você tem um projeto e você tem um plano de como medir isso, para realmente apurar a economia. Mas de uma forma simples, é medir o antes, medir o depois, e subtrair isso, você tem a economia, envia relatórios para o cliente, conforme for acordado para essa medição. Então, bacana, acho que é importante a gente falar do ESG, né, governança, questão de transparência, então acho que
essa importância de ter projetos auditáveis, né? Porque a gente pode mostrar para o cliente e provar para ele que realmente o que a gente definiu lá na prancheta realmente se concretizou e a gente garante isso durante todo o projeto, né? E aí eu queria também falar de um ponto, né, relacionado à eficiência energética, que esse termo é um pouco banalizado, às vezes a gente vê, assim, que muito cliente, como você falou, né, fala que eficiência energética muitas vezes é, troca uma lâmpada, eu fiz uma troca simples de um equipamento, fiz eficiência energética, né? Mas, né, a Grell, obviamente, não é fabricante de equipamento, então... Mas eu queria que você comentasse um pouco disso, assim, como que é a diferença de, né, simplesmente uma empresa comprar, fazer uma troca simples versus fazer um projeto de eficiência energética? Marília, como você falou, a gente não é um fabricante. Então, eu não tenho compromisso com nenhum fabricante, eu não tenho compromisso com vender um produto, eu tenho compromisso com vender um projeto de eficiência energética. Quando a gente vai verificar esse projeto, tem duas vertentes. Que a gente tem compromisso com eficiência, porque a gente é uma empresa de eficiência energética, e também tem o compromisso com o cliente, de saber o que é melhor para ele ali, o que é melhor empregar nesse projeto. A gente não vai fazer uma troca por fazer, a gente vai analisar N variáveis e uma delas é a eficiência. Esse produto consome menos, entregando mais. Então, assim, uma lâmpada que está lá muito antiga, ela entrega muito pouco. Então, eu posso entregar mais com uma lâmpada mais eficiente. Assim também com um chiller. Não é só troca de equipamento, qual o ponto que eu posso trabalhar com ele que é a melhor eficiência dele. Então, a gente faz todo esse estudo para trabalhar com equipamentos eficientes, o melhor ponto de operação dele também, que vai trazer uma eficiência ainda maior, além da otimização da operação dele, faixa horária, set point, dependendo se for ar-condicionado ou iluminação se for horário. Então, não é simplesmente chegar lá e trocar. Eu acho vai muito além disso o projeto, é muito além do que uma simples troca. Tem N variáveis por trás disso, ponto de operação, projeto, horário de funcionamento, uma automação bem empregada. Então, a gente trabalha todas essas variáveis para entregar um conjunto e fazer sentido também para o cliente. A gente fechou o primeiro bloco de eficiência energética para dar uma bem alto nível, aqui uma pincelada. Muito obrigada. Obrigada a vocês, espero ter contribuído com conhecimentos na área de eficiência energética com todos vocês. Então, a gente vai começar nosso próximo bloco, que vai ser sobre comercialização de energia. Para isso, a gente chamou a Thalita Capo de Ferro, que é a gerente da nossa comercializadora. Bem-vinda de volta, Thalita. É a segunda vez que você participa aqui com a gente. Obrigada, Marília. Feliz de falar com vocês. Então, a gente vai começar também do basicão. O que é uma comercializadora de energia, né? E quem pode acessar essa comercializadora hoje? Comercializadora de energia é uma empresa que ela vai assumir alguns riscos quando a gente fala em mercado livre de energia. Hoje, a maioria dos clientes, eles compram energia da distribuidora. Quando você é um cliente que consome muita energia, você pode comprar direto de fornecedores ou de comercializadoras, de geradores ou comercializadoras. Então, a comercializadora, ela é uma figura que ela fica entre o gerador e o consumidor, que ela assume alguns riscos para ambas as partes para facilitar a gestão do cliente. Então, ela vem como um facilitador para a parte de gestão e para o cliente sentir menos aí a parte de toda essa mudança para o mercado livre. E aí, o ponto que a gente falou no outro episódio até que estava aqui com a gente, é justamente essa questão da abertura do Mercado Livre, né? Uhum. Queria que você retomasse aqui também quem que hoje migra para o Mercado Livre e quem que vai poder migrar em breve. Hoje, quem pode migrar para o Mercado Livre são unidades consumidoras do Grupo A, que tem demanda contratada acima de 500 kW. A partir de 2023, todo mundo que tem demanda contratada acima de 500 kW pode migrar para o Mercado Livre e comprar qualquer tipo de fonte de energia. A partir do ano que vem, teve um projeto de lei aprovado em 2021 que fez a abertura do mercado. E essa abertura do mercado, ele fala que consumidores, desde que seja do Grupo A, que são conectados em alta tensão, eles vão poder comprar energia também de comercializadoras. Só que esses clientes com demanda abaixo de 500 kW, obrigatoriamente tem que comprar de uma comercializadora varejista. Então, ótimo. Esse é o próximo conceito que a gente vai explicar, que é qual que é a diferença de uma comercializadora atacadista, né, vamos dizer assim, e a varejista. A varejista, ela foi criada pela ANEEL para facilitar a migração para o Mercado Livre. A migração, o Mercado Livre de Energia existe desde 2004, é antigo,
mas não teve uma adesão tão em massa quanto eles esperavam. Então, assim, do público que podia ser migrado, apenas 15% migrou. E aí, o que foi verificado? Que a burocracia e todo o processo do Mercado Livre é muito complexo para quem não é da área de energia. E aí foi criada a comercializadora varejista, o conceito de comercializadora varejista, que é para facilitar realmente o consumidor a ingressar nesse mercado e ter benefícios. Então, a comercializadora varejista, ela figura como um agente financeiro para o cliente perante a CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia. Quando você é um agente da CCE, quando você migra para o Mercado Livre, obrigatoriamente você se torna um agente da CCE. E ele te traz várias obrigações, inclusive financeiras, com datas para pagamento, com um fluxo bem rígido para pagamento. Quando você migra via comercializadora varejista, todas as obrigações são de responsabilidade da comercializadora. E aí você fica muito mais próximo do que você é hoje no cativo. Então, quando você está na comercializadora, que a gente fala hoje de atacado, da atacadista, você passa de uma fatura para praticamente 7, 8 faturas. Quando você vai para varejista, você sai de uma, você passa para 2. Então, fica um fluxo mais facilitado para o cliente. Legal, então acho que ajuda nessa desburocratização Exato. do Mercado Livre, né? Então, tão importante essas empresas que hoje talvez tenham medo, né, receio de migrar, que ou as que não podem, as que têm medo, a partir do ano que vem, né, as que não podem migrar, inclusive dentro desse conceito da varejista, que inclusive é bem mais fácil de fazer essa migração, né? E aí você falou também um outro conceito na nossa fala, que é a questão de energia convencional, que você comentou também de energia incentivada. O que é energia incentivada, exatamente, né? Porque isso no Mercado Livre é um conceito que se usa bastante. Energia incentivada. A gente tem hoje 2 fontes de energias dentro algumas outras, mas assim, as mais comuns e comercializadas no mercado é a convencional e a incentivada. A convencional são as energias que são renováveis ou não, mas que elas são produzidas em grande escala. Então, são provenientes das grandes usinas de energia. Então, grandes hidrelétricas, grandes usinas de biomassa, termoelétricas, que geram uma quantidade grande de energia. E quando a gente fala de energia incentivada, são a energia que vem das pequenas usinas. Então, com capacidade inferior aí a 50 megawatts. Então, essas usinas, com essa capacidade menor e que seja de fonte renovável, então, obrigatoriamente de fonte renovável, elas possuem um benefício dado pelo governo, que é de desconto na tarifa de transmissão de energia, que a gente chama de TUSD. E aí depende do tipo de fonte. O mais comum são a energia 50%, mas dependendo do combustível que é utilizado, você pode ter mais desconto ou não. Tipo um biogás, que é do lixão, essa é uma energia que ela dá 100% de desconto na tarifa de transmissão. E aí, uma outra coisa interessante que acho que é legal a gente explicar, que a gente acabou de falar, né, com a Yara, ela comentou, né, eficiência energética, a gente mede tudo muito em megawatt-hora, porque é consumo de energia. Quando você vai para o Mercado Livre, né, uma empresa vai negociar um contrato de energia. Qual a unidade que ela fala, né, com a comercializadora? Ela também vai querer comprar, me vende 100 kWh? É um pouco diferente, porque quando a gente fala em Mercado Livre, a gente fala um volume de energia muito grande. E aí se cria um conceito um pouco diferente de medida, que é o megawatt médio. O que seria o megawatt médio? É o consumo, não da unidade, mas o consumo por hora dele. Então, é quanto, em média, no mês, ele consome de energia, no mês ou no ano. Então, é como se ele consumisse aquele montante de energia todas as horas. Então, a gente utiliza megawatt médio, para ficar um número pequenininho. Então, a gente, ao invés de falar, é muito comum, né, no Mercado Livre, a gente falar em gigawatt-hora, porque é muita energia. Então, fica um número mais fácil de ser falado, a gente fala, 10 megawatt médio, que é equivalente aí 87 mil megawatt-hora, por exemplo. Então, é um número mais redondinho, menorzinho, fica mais fácil. Bom, terminamos nosso segundo bloco. Muito obrigada, Thalita, pela participação de novo. Começando o nosso último bloco, agora sobre energia solar. Então, a gente chamou o Gabriel Simões, que é o gerente de plantação de energia fotovoltaica aqui na Greenello. Então, vamos começar também bem do básico, né? Então, a gente sabe que a energia solar é uma fonte que tem crescido muito aqui no Brasil.
né? A cada mês, a cada ano, os valores aí são exponencialmente adicionados. Mas eu queria que você explicasse pra gente como que a energia solar efetivamente vira energia elétrica. Conta pra gente como que isso acontece. Muito obrigado aí pelo convite. Primeiramente, eu acredito que é interessante para todos entenderem o termo energia solar. A energia solar é um termo mais amplo que é energia, toda energia proveniente do Sol, às vezes chamam de uma forma mais genérica energia solar. De uma forma mais genérica, a gente tem a energia térmica solar, ou termosolar, como é chamado, que é a captação do calor do Sol, do calor da radiação solar, e transforma aí em aquece águas ou um fluido, e utilização aí em aquecimento residenciais, enfim. Existe também a heliotérmica, que nada mais é do que a captação também do calor da radiação do Sol, e normalmente ela é concentrada em um ponto e normalmente alimenta algumas turbinas para gerar energia também. Isso é um pouco menos difundido no mercado. E também a tão falada energia solar fotovoltaica, que também é a energia gerada através da captação da luz solar e gera diretamente energia elétrica. Então, Gabriel, acho que um ponto interessante, quando a gente fala da matriz brasileira, a gente está falando de energia fotovoltaica, que eu acho que isso é uma coisa que nem sempre, né, talvez, obviamente, as pessoas que não trabalham no setor de energia sabem que quando todo mundo fala energia solar cresce, a gente está se referindo à energia solar fotovoltaica, né? Exatamente, perfeito. Então, a energia solar fotovoltaica, né, que é tão falada aí na matriz elétrica brasileira, é a energia captada através da luz solar por módulos ou placas solares. Aí tem vários nomes aí no mercado: placas solares, módulos solares, painéis solares, e eles captam a luz do sol, da radiação solar, e gera energia elétrica. Tá? Essa energia ela é gerada em corrente contínua, e aí é transmitida, é conduzida através dos cabos para os inversores, que nada mais é que converte a energia de corrente contínua em corrente alternada, e desses inversores vai para a rede elétrica, porque no Brasil nossa rede elétrica é em corrente alternada. Esse é o processo que se dá da geração solar fotovoltaica. E aí acho que é outro conceito interessante para a gente explorar. A gente já falou aqui com a Yaras, né, que a gente mede eficiência energética em megawatt-hora. A gente falou com a Thalita que a gente trabalha muito mais com megawatt médio quando a gente vai para o universo do Mercado Livre. E para energia solar, quais são as unidades, qual é a forma que a gente usa para falar de quanto que a gente tem de capacidade instalada e como que a gente mede isso? Hoje, a capacidade instalada de uma usina solar ela é medida em duas diferentes unidades. A gente chama uma megawatt em corrente alternada, megawatt AC, megawatt CA. Existem também alguns jargões aí no mercado, que nada mais é que é a potência instalada da usina, a potência dos inversores. Né? Então, a potência em corrente alternada, lembrando um pouco do conceito anterior. Né? Então, corrente alternada a gente mede em megawatt, ou megawatt corrente alternada, ou megawatt CA. Já a potência dos módulos, que é aquela parte onde gera a potência em corrente contínua, a gente chama em megawatt pico. O que é esse conceito? É a potência máxima que os módulos gerariam em condições ideais aí, de laboratório, enfim, aí a gente chama aí de megawatt pico. E também a energia gerada de uma usina é também em megawatt-hora, como é a medição de energia, como aos demais aí. E aí a gente entra num ponto de modelo de negócio, né? Então a gente, capacidade instalada da energia solar crescendo em abundância no Brasil, mas quais são os dois principais modelos que existem no Brasil e que é legal que as pessoas entendam um pouco mais como isso funciona? Hoje no Brasil é bem comentado, bem falado, duas grandes modalidades, né? Ou é geração distribuída ou é que chama de geração centralizada. A geração distribuída é a geração, o conceito que se tem de usinas menores, que é em torno aí de 5 megawatt AC, né? E elas são ligadas diretamente, o conceito principal é que são ligadas diretamente ao local de consumo. Então, elas são distribuídas por causa disso. Ao invés de você ter uma grande usina num local específico, você tem várias menores espalhadas aí pelo todo o território brasileiro. E, por outro lado, tem a geração centralizada, que é um pouco ao contrário da geração distribuída, que são grandes usinas, aí pode passar de 50, 100, 200, 500, 1 giga
de megawatt instalado, que são grandes parques, grandes áreas onde se concentra tudo naquele local, e aí você precisa de uma grande subestação, de linhas de transmissões, para transportar essa energia até os locais de consumo. Então, de grosso modo, existem duas modalidades para a gente, as principais modalidades, na verdade, para a gente verificar esse modelo de negócio: a geração distribuída e a geração centralizada. E aí eu queria que você comentasse uma máxima que eu ouço muito falar sobre irradiação. Então, eu já ouvi muita gente falando assim, o pior lugar de irradiação no Brasil, que se eu não me engano é Santa Catarina, sua terra natal, inclusive, tem a pior irradiação no Brasil, mas que ainda assim ela é melhor ou igual à irradiação de muitos lugares da Europa. É verdade isso? Realmente a radiação solar no Brasil é tão boa? Exatamente. Nós, brasileiros, fomos agraciados aí por ter uma ótima radiação, então isso é muito interessante para esse mercado. Inclusive, isso é bem interessante porque atrai bastantes investidores do mundo inteiro, porque temos uma condição ideal climática na questão de radiação solar. Então, essa máxima aí é verdadeira. A gente fomos agraciados, então os piores, vamos dizer assim, locais de radiação, eles mesmo assim, eles são melhores do que muitos locais aí na Europa, onde que muitas vezes surgiu aí essas primeiras tecnologias para a utilização e captação de energia solar fotovoltaica. Muito bom. Obrigada, Gabriel, pela participação, ajudar a gente a entender um pouco mais sobre esses temas. Muito obrigado. E quero agradecer você também, que acompanhou a gente até aqui. Espero que tenha sido bacana entender um pouco mais desses conceitos relacionados à energia e que muitas vezes a gente que não trabalha nesse setor não entende, não conhece, mas que é legal passar a entender e poder criticar um pouco, às vezes, que a gente ouve e entender o que está acontecendo e as mudanças de regulação que acontecem nesse setor. Então, te convido também a continuar seguindo a Greenello nas redes sociais, acompanhando aqui o Go Green, porque a gente tem episódios quinzenalmente. Até a próxima!